Esta lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para a atuação da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios em relação a esta matéria. Também conhecida como a Constituição da Internet, hoje o nosso bate-papo é sobre Marco Civil da Internet. Olá, sejam bem-vindos ao Quarta Instância. O Quarta Instância é um podcast voltado para debatermos questões jurídicas, sempre trazendo assuntos atuais e também de olho naquelas velhas demandas desse complexo mundo jurídico. E eu sou Paulo Chaves. O Marco Civil da Internet foi sancionado em 2014 pela então presidente Dilma Rousseff, mas o início de sua trajetória se deu em 2009. E o projeto de lei tramitou desde 2011 entre as casas legislativas, ou seja, uma discussão de 5 anos até a sua vigência. É interessante apontar que a participação popular era possível via blogs oficiais e audiências realizadas no país inteiro. Talvez seja esse o motivo de tanta demora. Quando a internet se popularizou, acostumou-se a ouvir que ela era um lugar sem fronteiras, sem barreiras, até sem leis. Uma terra sem leis. Quem não se recorda da Lei Carolina Dickmann, tipificando delitos e crimes informáticos? A internet nos possibilita fazer diversas coisas. Hoje, não há menor possibilidade de abrir mão da internet. Porém, assim como podemos fazer transações a quilômetros de distância, contratar no Brasil e também no exterior, há pessoas que cometem crimes que violam o direito de outra pessoa. Na esteira da repercussão, a Lei Carolina Dickmann foi criada a partir de vazamento de arquivos pessoais que a atriz sofreu, assim como há o direito à privacidade, à honra, à imagem, tipificada em códigos e consagrada como direito fundamental na Constituição de 88, ainda não tinha sanções para uma violação em meio virtual. Essa evolução tecnológica criou uma nova sociedade, uma sociedade digital, que hoje diversos estudiosos denominam como metaverso, em que acontecerá diversos fatos e atos jurídicos, assim como o mundo físico. Mas para que esses fatos e atos tenham relevância para o mundo jurídico, impondo direitos e deveres e sanções pelo descumprimento de uma norma, é necessário uma norma, é necessário um regramento. A própria Constituição traz o princípio da legalidade, que diz que não há crime sem lei anterior que o defina. O Marco Civil da Internet é conhecido como a Constituição da Internet por dois motivos. O primeiro é que não tinha uma lei que regulamentasse de forma objetiva o uso da internet. E o segundo, porque uma Constituição é um texto fundamental que organiza a estrutura política de um país, que descreve os poderes do Estado e aponta as suas limitações. E o Marco Civil da Internet, Lei de número 12.965 de 2014, foi criada para regulamentar o uso e estabelecer certos parâmetros em relação à internet e como ela é oferecida em território nacional. O artigo 1º desta lei estabelece diretrizes para o uso da internet no Brasil que são princípios, garantias, direitos e também deveres. Em relação aos princípios, nós temos a neutralidade da rede, que impede que provedores cobrem valores diferentes dos usuários em função do que acessam com a rede neutra. Os provedores só podem cobrar pela velocidade de conexão. Todos os sites têm a mesma velocidade, o usuário navega por qual quiser. A neutralidade da rede, como ficou conhecida, obriga empresas que oferecem internet a não discriminar sites, aplicativos, plataformas com preços maiores ou separação por pacotes. Por exemplo, não é permitido no Brasil que o pacote de internet seja limitado quando se aproximar do seu fim. Também não é possível oferecer uma velocidade maior para quem usar a Netflix e limitar o Amazon Prime, por exemplo. Outro princípio bastante importante é a liberdade de expressão. Com a democratização da internet, deu voz a todas as pessoas que hoje expressam suas opiniões de diferentes formas, mas a liberdade de um indivíduo não pode ferir de jeito nenhum a liberdade do outro, e isso se aplica também às ações da internet. A liberdade de expressão do Marco Civil da Internet garante que todas as pessoas têm o igual direito de difundir informações, opiniões na rede. Para isso, os conteúdos publicados só podem ser retirados com autorização do autor
ou com uma ordem judicial, e os provedores de acesso e de serviços na internet não podem ser responsabilizados pelo que os usuários publicam. A lei, portanto, reitera que já é dito na Constituição Federal de 1988 que nós temos a liberdade de nos expressarmos e ninguém tem o direito de nos proibir de fazê-lo. Porém, a Constituição Federal, no que tange a atividades no ambiente virtual, o Marco Civil da Internet, prevê responsabilizar aqueles que ultrapassarem os limites com a prática de atividades ilícitas sem poder se esconder atrás da bandeira da liberdade de expressão. Outro princípio bastante conhecido e também muito importante é a privacidade. Determina que provedores e sites não podem usar dados dos usuários com fins comerciais, mas têm que guardar esses dados por pelo menos 6 meses. Aqui, o Marco Civil tem um grande aliado que é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Se você quer saber um pouco mais sobre LGPD, acho que no segundo episódio eu tratei sobre LGPD. Dá uma olhada lá, entra aí e confere o episódio sobre LGPD. Esse princípio também obriga empresas estrangeiras a submeterem-se às leis brasileiras de segurança e informação, ainda que os centros de armazenamento de dados, os chamados data centers, estejam fisicamente fora do país. Assim, podemos concluir que o Marco Civil da Internet surge da necessidade das relações envolvendo direitos já protegidos pelo ordenamento jurídico, que mereciam atenção e efetividade também na internet, pois esse é um ambiente em que as lesões aos direitos tendem a se multiplicar, ainda mais gravemente que no contexto fora da internet. Com isso, partindo do pressuposto que a internet não é terra sem lei e sem sanções, tornando então esse lugar mais seguro e democrático.